Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Games em Ação. E esse é o terceiro episódio da nova série Saúde Mental e Jogos, do podcast Games em Ação. Nessa série tivemos o primeiro episódio com Túlio Andrade falando como o processo da utilização de jogos de modo geral dentro do processo terapêutico, explicando a importância da saúde mental e a importância dos jogos inseridos nessa prática. Já no segundo episódio, trouxemos a galera toda do tabuleiro acessível e tivemos bate-papo sobre como inserir mais, não necessariamente inserir, mas tornar os jogos de uma mais... incluir mais quando surdos, quando mulheres, quando todo mundo possa jogar dentro desse clima lúdico. Então, os tabuleiros explicaram sobre as libras, sobre a questão de como acontece o processo de sessão, de inclusão dentro das oficinas que eles fazem. E aí, nesse último episódio, teve a versão em áudio, que já está liberada para vocês, e também vai ter uma versão em vídeo, que vai ser liberada ainda, nesse mês de novembro. Ainda não foi liberada por questões técnicas, a edição está bastante apurada do conteúdo em si, enquanto eu e Rafael do Tabuleiro Acessível estamos fazendo essa edição em parceria, e isso tem uma demanda muito alta, que a gente está dizendo cada detalhezinho de cada símbolo que o nosso tabuleiro, a gente está editando cada detalhe que o intérprete de Libras está fazendo. Com cada movimento que ele fez, a gente está editando aos pouquinhos. Então isso tomou um pouco mais de tempo que a gente imaginava, mas sim vai ser postado no final desse mês. E sim, você tem o conteúdo em áudio e em vídeo com a parte de tradução para Libras. E agora vamos para o terceiro episódio, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a utilização de RPG no processo terapêutico. E aí, esse episódio, eu queria primeiro chamar o nosso co-host, Felipe Randan, e eu queria pedir para ele se apresentar. Depois disso, a gente vai apresentar o Fábio Medeiros, que é o nosso convidado de hoje. Então, vamos lá, como eu sempre faço, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam nos ouvindo. Sejam bem-vindos, né? A um podcast nosso de saúde mental e jogos. Então, basicamente, hoje a gente vai estar fazendo esse bate-papo a respeito do RPG no processo terapêutico. A gente, né, vai fazer algumas perguntas, a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito dessa ferramenta e de que forma o Fábio ele utiliza, né, essa ferramenta a favor do processo terapêutico. Como vocês já sabem, meu nome é Felipe Randan, eu sou psicólogo de formação, tenho uma formação também em mercadologia. Hoje eu também sou pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental com foco na atuação clínica, né? Então, vamos conhecer um pouco mais do nosso convidado Fábio. Fábio, se apresenta aí para a galera. Olá, pessoal. Eu sou Fábio Medeiros. Eu sou psicólogo, sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde mesmo eu moro. Tenho o mestrado na educação, meu doutorado estou fazendo na educação, tenho uma especialização em educação ambiental também e sou professor. Minha atuação como psicólogo é principalmente nas escolas, com crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem, seja no espaço formal de aprendizagem ou no espaço informal, com atendimentos externos à escola, né? Mas principalmente dando essa atenção para os estudantes que precisam de suporte, de ajuda, para de alguma forma eles conseguirem se preparar, se adequar e muitas vezes trabalhando também com a própria escola, para que a escola dê o espaço para os alunos, prepare o espaço, receba os alunos de maneira inclusiva, integrada, né?
Eu acho bacana essa sua colocação, porque, de fato, né, quando a gente fala da psicologia incluída nas escolas, a gente tem aí um papel muito bacana de fazer não só a ponte entre esses alunos e muitas vezes os próprios educadores, como também a própria família, e acho que tem muito a contribuir nesse sentido. E aí, para a gente dar o nosso pontapé inicial, eu queria que você trouxesse a sua percepção a respeito de, do momento que a gente está vivendo, né, a respeito da saúde mental da maioria dos brasileiros, e se você quiser, logicamente, trazer uma experiência sua nesse sentido, no seu campo, na sua cidade, se você preferir, fica à vontade. Então, só para resumir a pergunta, basicamente é como que você avalia, né, o estado hoje, atualmente, da saúde mental dessas crianças, desses adolescentes e do seu público de forma geral, né, que você vivencia. Legal, obrigado, Felipe. Acho que realmente a gente está numa situação atual que o pessoal precisa de suporte, precisa de ajuda. A gente é, vive em condições que tomam conta de todo o nosso tempo, a gente está o tempo todo correndo atrás, o tempo todo com dificuldade de conseguir muitas vezes ter um espaço né, para conseguir pensar, para conseguir viver tranquilamente. A sensação de correria é muito grande para todos nós, né? Então, assim, a ansiedade, a preocupação com essas questões, a depressão, são todas muito frequentes, seja nos adultos ou com as crianças, né? Então, é, para todos nós conseguirmos lidar melhor com essas situações, a terapia é essencial, assim, né? E eu acredito que é a partir da terapia que a gente vai conseguir ter uma organização melhor da nossa vida, conseguir refletir sobre essa correria que a gente entra, né? A gente se encaixa no mundo de um jeito, sendo produtivo, se tornando uma ferramenta aí para o progresso da humanidade, e às vezes a gente não para discutir, para pensar, para se identificar com isso e conseguir saber que a gente pode ser importante, relevante, independente dessas coisas, assim, né? A gente precisa desses momentos contemplativos também, né? E a terapia nos ajuda bastante com isso. Eu vejo isso relevante. E isso está manifestando muito nas crianças. Assim, a gente vê as crianças. E aí tem muitas coisas, né? O pessoal tende a falar que a responsabilidade, a causa disso são as tecnologias, né? As tecnologias geram um, uma hiperatividade, fazem com que as crianças não parem, não, né, estejam o tempo todo fazendo aquilo, deixem de conviver, mas não é. A tecnologia está a serviço da gente, né? A gente criou essas tecnologias, nós fazemos isso. Então, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela pede por isso. E aí as nossas crianças sofrem do mesmo jeito, assim, né? Então a gente precisa lidar com essas questões e não responsabilizar algo que é imaterial ou que não tem intenção, não tem vontade, né? E sim nos tomar conta, né? Se tornar responsável por isso e pensar de que maneira que a gente deve agir para fazer com que essas crianças tenham mais condições de viver a sua infância de maneira leve, de maneira tranquila, tendo prazer em várias coisas na vida, né? Por que elas estão o tempo todo, grande maior parte, né, do seu tempo vendo vídeos no YouTube, jogando videogames, enquanto poderiam estar fazendo outras coisas, né? E o quanto isso será que é prejudicial? Será que, né? Porque a partir dos jogos a gente sabe que elas interagem bastante também. Então, eu vejo como essencial a gente começar a, a perceber que nós podemos agir nisso com responsabilidade, né? Não adianta só culpar uma ferramenta que fomos nós que criamos. Eu acho que toda aquela perspectiva que você traz aí é a perspectiva de a ferramenta, ela não vai fazer nada sozinha. Ela vai fazer, de certa forma, o que nós designarmos para que ela desempenhe. Então, aí você traz a perspectiva dos jogos, do próprio RPG. Mas, assim, para que a gente conheça um pouquinho melhor, você sinalizou que você atua hoje
em escolas, né? No caso, qual os campos de trabalho que você atua e de que forma você atua nesses campos, né? Eu vi que você também tem aí grandes estudos, né? Doutorado, mestrado na área, então você é bastante interessado por essa área de educação. Então traz um pouquinho dessa experiência para a gente entender um pouquinho mais sobre você e a sua atuação. Legal. A minha formação em psicologia já faz bastante tempo. Eu me formei em 2008. É, e toda a minha linha de pesquisa, toda a minha área que para quem não conhece muito bem, assim, na psicologia, não existe uma psicologia, né? São as psicologias, várias linhas teóricas que a gente se debruça sobre, vai estudando durante a graduação, mas geralmente a gente acaba seguindo, quando vai atuar na clínica, principalmente, mas não só na clínica, em todas as áreas, tu acaba escolhendo uma linha teórica e vai estudando, se aprofundando nela, né? A minha linha teórica, desde a graduação, sempre foi a psicologia histórico-cultural, que é a psicologia russa do Vygotsky, Leontiev, Luria, né? Baseada na filosofia do Marx, do materialismo histórico dialético, né? E aí, a partir disso, foi criada essa psicologia russa. Então, eu fiz o meu TCC com atendimento a crianças com dificuldades de aprendizagem a partir da proposta de uma clínica histórico-cultural. E isso, na época, não era algo muito consolidado. A gente fazia reuniões, né, e todas essas reuniões a gente conversava entre supervisores e alunos que estavam fazendo a graduação e atendendo, né, e a gente criava as nossas maneiras de atuar, né, definia quais seriam as nossas práticas, como que seria a nossa clínica, né, e sempre embasando, né, a teoria com as teorias da psicologia histórico-cultural, mas definindo práticas, escolhendo práticas, criando práticas diferentes. A gente se apoiava muito no que havia de histórico do que a clínica psicanalítica como a clínica psicanalítica atuava, como a fenomenologia e a psicologia existencial fazia, com a própria teoria, técnicas comportamentais, né, a teoria comportamental. Então a gente ia vendo essas práticas, só que a gente traduzia e via para a nossa área, né? E aí atuava. E até hoje é assim que eu faço. Todos os atendimentos que eu fiz até hoje são bem artesanais, assim. A gente olha para a pessoa, olha para as práticas que existem e como que a gente pode criar uma para aquele momento, para aquela situação, né? Não é algo que existe uma prática já pré-definida, né, com isso, mas hoje em dia já existe formação para psicologia histórico-cultural, que na época não era algo tão comum assim, né? Aqui no Brasil, se tu quiser fazer psicologia histórico-cultural como uma especialização clínica, hoje tu consegues, né? E aí, quando eu fiquei bastante tempo atuando na área organizacional e com atendimentos clínicos, né? Para crianças com dificuldades de aprendizagem. E aí eu comecei a atuar com formação de professores e fiz o meu mestrado estudando o RPG como ferramenta para os professores criarem seus planejamentos pedagógicos, né? Aí fiz o mestrado com um estudo mais teórico sobre isso, eu fiz uma análise de conteúdo em cima dos livros de RPG e as teorias pedagógicas presentes nesses livros, né? E aí agora no doutorado eu estou fazendo formações com professores e estudando, acompanhando como que o professor está se apropriando dessas práticas e inserindo práticas que usam o RPG ou elementos dele dentro da sua prática pedagógica. Isso no doutorado, né? Acho que é basicamente isso. Tenho mais atuações, eu tenho projetos em escolas, né, que eu levo o RPG para a formação dos professores, para jogo com as crianças, um clube de RPG, né, e é também o uso do RPG dentro da sala de aula, em todas as áreas, né, eu já fiz formação para professores da educação infantil, para professores do fundamental, anos iniciais e anos finais, ensino médio técnico, superior, pós-graduação.
Então, sempre fazendo formação para que os professores utilizem os jogos narrativos dentro da sua sala de aula, né, com diferentes práticas. Faço também sobre tecnologias, né, o uso de tecnologias digitais. E sempre pensando com esse jeito crítico, né? Olhar para aquilo e ver de que maneira que ele serve para mim. Né? Eu tento não levar uma fórmula para ele, né? Um jeito de fazer que ele vai pegar e copiar aquilo. Né? A ideia é essa visão do professor como um intelectual que cria o seu planejamento, que cria a sua prática. Bacana porque isso promove a questão da autonomia, né? Da capacidade que o indivíduo tem de desenvolver a sua prática personalizada para aquela necessidade de cada criança. Aquilo que você falou de não ser algo engessado, né? Algo que você pega pronto e traz para a realidade. E aí, agora para a gente entender um pouquinho melhor como é que foi que, de alguma forma, você encontrou essa ferramenta e como ela surgiu para você, eu queria entender como, por exemplo, duas coisas. O primeiro é como foi que o RPG entrou nesse cenário para você, de que forma, digamos assim, houve esse encaixe com a psicologia. E, após isso, te perguntar como que você pensa que acontece a inserção, né, desses jogos, de modo geral, dentro do trabalho do psicólogo. Ou desses jogos que eu digo das ferramentas lúdicas, né, do RPG em particular, mas de outras que você acha importante pontuar. Certo, certo. Então, primeira pergunta com relação a como que o RPG surgiu nesse cenário. Na minha história, o RPG veio muito antes de tudo isso. Então, o RPG sempre estava lá, né? E eu sempre fui muito aficionado com RPG, sempre, desde quando eu o conheci, né? Conheci em 1992, e aí já fiquei encantado com o que era o RPG, né? E não conseguia jogar porque não tinha muita gente, então o único jeito de eu conseguir jogar era eu narrando, né? E aí então eu ia lendo os livros, ia comprando, ia é, chamando pessoas para jogarem comigo, né? Então foi assim, a minha vida inteira foi com o RPG, a partir dali, né? Foi com o RPG sendo um dos pontos principais como um hobby, né? Como um passatempo, mas como um dos pontos principais dela, da minha jornada, da minha vida. E aí, quando eu comecei a fazer psicologia, logo no começo, eu já pensei no uso do RPG e tinha um colega, conheci um colega que até hoje é um grande amigo meu e que a gente, lá no começo, no primeiro semestre da faculdade, a gente já falou, vamos trazer o RPG e tal. E a gente precisou provar para os professores o uso do RPG, como era importante, como era válido, como tinha pesquisa sobre isso. E na época não era algo muito comum, assim, a gente não conseguia encontrar facilmente, né? Então a gente fez uma pesquisa gigantesca, trouxe várias referências, né, de revistas que tinham periódicos, né, que tinham falas sobre artigos falando sobre o RPG, como no uso clínico, no uso organizacional, no uso social, né? E aí a gente apresentou isso para um dos professores, que era o que estava controlando aquele projeto, e ele só ia cortando, né? Ó, essa revista não pode, essa daqui não pode, falando que não era uma revista confiável com relação à psicologia, com relação à prática, né? E aí ele selecionou lá algumas, umas 8, 9, assim, daquelas que a gente tinha pesquisado, procurado, né? E falou, essas daqui vocês podem utilizar então e daí fazer alguma coisa a partir dos resultados que eles tiveram nessas pesquisas, assim, né? Então foi e na época também esse professor ele achava que o RPG era jogo de videogame, ele não sabia assim o que era, a gente teve que explicar para ele o que era o RPG de mesa, né? E no geral foi bem na época que tinha acontecido aquele crime em Minas Gerais, então que foi associado ao RPG, né? Então tinha um mistério, aquele Satanic Panic que da década de 80 nos Estados Unidos estava chegando no Brasil mais ou menos naquele período, assim, né? Então, principalmente com relação ao RPG. Então foi um período que a gente teve que defender muito, assim, né?
para conseguir fazer. Tinham tanto que mesmo em escolas que já estavam acostumadas a usar, no colégio de aplicação da nossa universidade, a gente teve dificuldade de ter espaço, né, para conseguir fazer o RPG ter uma prática, então a gente acabou, muitas vezes a gente ia preferindo não continuar com aquilo porque era cansativo, era difícil, né? Então demorou até eu me sentir à vontade para trazer, né? E aí foi só lá em 2012, 2013 que eu voltei a utilizar o RPG de fato como uma das ferramentas para as minhas práticas profissionais, né? E ainda assim naquilo que eu tinha completa autonomia, né? Seja na clínica, ou seja em escolas quando eu era o professor que definia, né? Mas quando precisava de apoio de outros, eu ainda encontrava dificuldade. E aí, nessa época, já não era mais só o RPG, porque o RPG é um negócio perigoso, tal, mas sim o lúdico dentro da escola não era uma coisa percebida como válida, né? Era o que se sentia era que eu tive coordenadores pedagógicos, né, que disseram para mim assim, né, ó, não dá para usar isso porque os alunos vão mais se divertir do que aprender. Então, assim, não tem como eu trazer, discutir nesse nível, assim, não tinha, eu não tinha como argumentar é, nesse ponto, assim, eu acabei trazendo eventualmente quando eu tinha um pouco mais de autonomia, mas quando precisava de um apoio, suporte é, da comunidade escolar, do corpo docente, né, aí eu não conseguia. Mas agora, de 2018, 2019 para cá, eu comecei a ver que as escolas estão muito mais abertas para isso. Assim, parece que houve uma mudança nessa prática, né, na percepção sobre essa prática. Hoje em dia, eu falar numa escola que trabalho com o lúdico é visto com bons olhos. Né? Na maioria das escolas que eu fui, eu tive essa recepção. Eu sei que não é em todos os lugares que é assim, mas eu vejo que pelo menos no meu entorno, né? Essa visão tem mudado. Às vezes eu reflito assim, será que é porque eu já fiz mestrado, estou fazendo doutorado, ganhei barba grisalha, cabelo grisalho, né? Às vezes isso influencia, né? As pessoas antes viam um gurizão querendo trazer uma brincadeira para a sala de aula, hoje eles veem um senhor, né, que tem uma experiência com isso e que tem tempo de estudo, tempo de dedicação a respeito disso, que está tentando trazer, né? Às vezes eu reflito se é isso, se é a minha postura hoje que é mais bem aceita, eu sei como chegar melhor, né? Mas a impressão que eu tenho é que o pessoal se tornou mais receptivo mesmo. Desculpa, esqueci qual era a outra pergunta. Não sei se eu me atropelei, respondi. Nada. Não, fique tranquilo, você respondeu sim. Eu vou só passar, né, a palavra para o Jorge que estava complementar o que você fazer uma falou. pergunta, traz Durante aí. esses 3 anos de podcast, eu percebi que isso não é somente seu. Isso é uma questão de diversos profissionais que atuam na área de educação, principalmente em escolas. E principalmente foi vivido com muita gente que passa por aqui, desde o pessoal que era alunos, mas aqui a gente está no grupo, com mais de 240 professores que atuam em diversas áreas diferentes, mas também pessoas fora alunos, que é um grupo, esse grupo específico, mas deve ser pessoas de diversas áreas e fora do Brasil também. Diversas pessoas relataram isso. Porque eu vejo que existe um estigma, uma imagem criada através do jogo. Jogo de RPG, ou jogo tabuleiro, ou jogo eletrônico. Existe uma imagem criada. E isso é muito interpretada de forma diferente dependendo da instituição. Só que, de um tempo para cá, eu vejo sim essa postura pode ter coincidido de você ter desenvolvido cada vez mais e também ter tido barro mais, pode ter desenvolvido, claro, mas eu acho que uma postura visual quando da mídia educacional em si, as mídias educacionais, quero dizer, as principais mídias como de TVs, rádios, de ter uma percepção mais humana,
de ter um entendimento que que a criança precisa aprender a gostar. Porque a educação era muito feita por uma obrigação. Cada vez mais sendo assim como algo mais prazeroso. Algo de não ser uma grade curricular que precisa ser daquela forma. Então, eu tô vendo cada vez mais escolas adotando. Aqui em Salvador, eu já conheço umas 3 escolas que estão adotando. Isso aí é uma idade muito diferente que você vê isso. E eu acho que pelo menos eu tenho 3 casos verídicos, pode ter mais, que eu não conheço os casos. 3 casos eu conheço na Vera. E, tipo assim, casos que assim, a metodologia da escola é lúdica. Tem uma escola de edição Ludic, que é uma metodologia inteira, que é a metodologia inteira da escola desenvolvendo lúdica, o autolúdico. Então, isso é uma vez mais comum, não somente na escola, não somente existe em Salvador, existem vários locais no Brasil. Então, eu vejo que tem uma sociedade porque existe uma pressão da mídia, existe uma pressão da comunidade, uma pressão como assim dizer, todos os entes, assim dizer, da educação moral geral, eu vejo dessa forma, uma pressão maior. E eu vejo uma necessidade também de entendimento, porque uma coisa, a grade curricular é muito interessante, você ser ensinado, ser passado, e é necessário a parte teórica, a parte expositiva. A gente está falando de totalmente tirar. A gente está falando para dar autonomia para o professor, para ele decidir como ele pode fazer, para entender melhor a sala, e também dar autonomia para os alunos, para poder os alunos falarem e se expressarem nesse sentido. Eu vejo quando é importante isso. Então, eu vou passar a bola para o Fábio, que ele tá querendo falar e comentar mais sobre isso. Legal. Isso. Eu acho que uma coisa que influencia bastante nisso é que com o tempo passando, as pessoas que são gamers, que estão acostumadas a jogar, continuaram sendo gamers e passaram a participar da vida produtiva, né, de várias formas. Então, a aceitação sobre os jogos para a sociedade toda começa a ser mais natural, né? Porque hoje pessoas de 40, 50 anos tem muitas pessoas de 40, 50 anos que jogam. Além disso, tem a questão da formação também dos professores. Ainda é difícil ver num currículo de pedagogia ou num currículo de licenciatura uma disciplina que seja voltada para jogos. Ainda é muito raro, assim, né? A experiência que eu tenho aqui na Universidade Federal de Santa Catarina tem uma disciplina que é comunicação e educação, aonde uma professora traz o RPG, traz os jogos como parte do conteúdo. E além disso, lógico, as disciplinas mais voltadas para a educação infantil vão trazer contação de histórias, vão trazer jogos, brincadeiras, né? Mas, no geral, as licenciaturas e a pedagogia não tem na sua grade curricular isso. Mas a formação o próprio corpo discente das pedagogias e licenciaturas é composto por pessoas que jogam mais. A minha orientadora, ela faz uma pesquisa que é Dulce Márcia Cruz, o nome dela, né? E ela faz uma pesquisa desde 2015 a respeito do perfil midiático dos alunos de pedagogia. E tem aumentado muito a quantidade de alunos da pedagogia que são e se consideram gamers, se consideram jogadores. Né? Então tá sendo cada vez mais fácil mesmo dialogar com essas pessoas, né, com os alunos que vão se formar como professores, né, para que utilizar isso que já é parte da vida deles como prática. Né? Um autor chama José Zagal, ele trabalha o ludoletramento, né? E ele fala que o ludoletramento tem camadas, né? E a gente precisa trabalhar essas diversas camadas. A gente precisa. A primeira delas é jogar, a gente precisa jogar. A gente precisa ter um repertório de jogos diferentes. E se a gente não passa por isso, fica difícil a gente falar sobre jogo, a gente discutir jogo, a gente tem que ter essas diferentes experiências, né? E aí, outra coisa seria olhar para o jogo, e poder refletir sobre, analisar criticamente um jogo, discutir sobre um jogo,
né? E aí depois disso ver os elementos do jogo, quebrar esse jogo em pedacinhos assim e poder, né, trabalhar com esses pedacinhos do jogo e aí criar o seu próprio jogo, né? São os vários grupos de aprendizado que a gente pode ter a respeito do uso dos jogos na educação e como eles são dependentes, assim, né? Interdependentes. A gente consegue ser, até no jogar, a gente consegue ser mais reflexivo com relação a isso, se a gente domina mais todas essas outras E partes, eu, né? Eu acho isso muito, muito bacana, porque também é uma bandeira que acho que aqui, de forma geral, a gente já acaba levantando, mas dar nome às bandeiras é interessante, que é a questão da metodologia ativa, né? A metodologia ativa, ela vem aí de diversas formas, e eu acho que o RPG, ou a ferramenta lúdica, ela é muito uma metodologia que tem esse papel ativador, principalmente ativador nesse sentido da autonomia. Porque quando você joga, você não interage somente com o que, digamos assim, é o assunto, mas você interage com o seu conhecimento, você interage com as pessoas. Então, de alguma forma, aquele processo imersivo faz com que o aprendizado venha como consequência. A gente já abordou isso, né, em outros capítulos aí, vale aí o pedido para vocês, pedido não, né, a indicação para vocês visitarem e revisitarem os nossos outros capítulos aí de podcast que são bem interessantes sobre essa parte de metodologia ativa. Então, assim, dentro específico desse episódio que a gente está falando do RPG, que é a ferramenta, para quem não conhece, né, só da ideia do que significa o RPG, o RPG se chama, tem esse nome que ele é de uma sigla inglesa chamada Role Player Game, né, no qual ele começa justamente a partir dessa ferramenta narrativa, como o nome já diz, o roleplay, para que você, a partir disso, traga essas informações, né, para quem está ali jogando, interagindo, e aí vai de acordo com a mecânica, né, o sistema que a gente chama que você vai usar. E aí, a partir, tendo essa base, né, de conhecimento, eu queria saber de você um diferencial, se você pensa assim, que qual seria o diferencial dessa ferramenta para trabalhar, por exemplo, saúde mental? Legal, legal, Felipe. Uma coisa importante é que aí eu acho que poderia se encaixar em qualquer atividade mais lúdica, não só no RPG, é a questão de que é do círculo mágico, né? Que o Johan Huizinga, ele fala no Homo Ludens sobre o círculo mágico. Eu acredito que vocês já devem ter comentado isso em algum outro episódio, em algum outro momento, mas a intenção, a percepção sobre um espaço que é voltado para brincadeira, para o jogo, ele cria um ambiente que está livre de algumas restrições com relação ao mundo real, né? E ao mesmo tempo dá regras para isso. Né? Então, desse jeito, a gente consegue pensar o círculo, esse espaço que está sendo criado dentro da escola com a brincadeira, como um ambiente propício, né, para o jogo, para diversão, e aí o RPG entra nessa proposta. Queres falar é alguma só para coisa, Jorge? te comentar, só fala que tem um episódio específico sobre o Surto Mágico. Quem quiser ouvir, foi um episódio inteiro, de mais de 30 minutos, que foi o episódio 5 com a Silvana Neri, da Oficinas Lúdicas, que a gente falou sobre o ensino mágico, tratou e pegou o livro e falou parte do livro e explicou detalhadamente. Teve nesse episódio também Laís, no episódio 9, também comentou sobre a questão do ciclo mágico, fez mais um comentário o tema específico do episódio 9 não era sobre isso, mas ela falou sobre isso, e também a Paula Piccolo também falou também no episódio 19, se não me engano foi 19 que ela falou, quando ela falou sobre jogos em andragogia, que ela também comentou e citou esse efeito que os jogos trazem, que é o ciclo mágico. Então, tem esses 3 episódios. Somente sobre o mágico, que é o 5, e os outros 2 que foram citados e explicados de formas diferentes, por visões diferentes, porque de formas, de maneiras diferentes, com o ambiente comparativo, com o ambiente educacional. As duas citaram.
Legal, pô, e só gente fera aí, eu querendo ensinar o padre a rezar a missa, né? Assim, muito legal. Silvani Neri, maravilhosa, Paula Piccolo também. É muito legal ver. E assim, não tem como não fugir disso também, né? Porque o Círculo Mágico traz essa visão de como a gente pode pensar sobre, né, a brincadeira dentro de um espaço e ser permissível e pensar no erro, porque o Círculo Mágico retransforma a educação também, né? Mas uma coisa que eu acho bem legal, que talvez seja mais específico do RPG, que é a questão do vínculo com a narrativa que a gente está criando, né? Que a gente cria uma imersão muito grande dentro dessa proposta. Então, quando a gente está usando a narrativa do jogo para trazer as crianças para aquele mundo, para aquele ambiente, né? Essa imersão que eles sentem, aquela questão da agência de se sentir poderoso enquanto está solucionando os problemas, enquanto está ditando o caminho da narrativa, né? Definindo, tomando decisões que são importantíssimas para a execução das tarefas. Então, isso tudo é extremamente valioso para pensar sobre como o RPG pode ser uma ferramenta bem interessante para o uso na educação. Outro ponto também que eu vejo é como ele pode ser facilmente trabalhado com a intencionalidade do professor. A partir do professor, do interesse do professor, ele pode trazer conteúdos dos mais diversos para uma proposta que use o RPG, que esteja dentro do RPG, seja esse conteúdo educacional que ele quer trazer, elaborar, uma parte da narrativa do roteiro, ou uma parte do sistema de regras, ou uma presença como uma missão secundária dentro do jogo, ou como na própria construção dos personagens, né? Então tudo isso pode ser utilizado dentro dos elementos do RPG, né? Assim, existe uh, a possibilidade de trabalhar quaisquer conteúdos educacionais vinculados ao RPG, basta o professor preparar esse conteúdo, olhar para esse conteúdo a partir de uma. E assim, o professor é treinado nisso já. Porque a gente olha, a gente assiste um filme e a gente, depois que tu vira professor, tu já não consegue mais. Tu vê o filme e tu já pensa, isso dá para usar em aula. Ah, isso aqui daria para usar. A gente já vai, a gente lê um livro, a gente vê uma matéria, qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente já está pensando, ah, isso posso trazer para minha aula. Então, é uma coisa que eu acho que o RPG consegue trabalhar muito bem. A intencionalidade do professor e essa capacidade dele de moldar, de preparar aquele ambiente, né, para que ele se torne um espaço propício para o aprendizado de determinado conteúdo. É, até assim, quando a gente fala da atuação do professor, eu uso bastante a mediação a partir dos olhos do Vygotsky e do Forstein. São dois psicólogos, o Vygotsky da psicologia russa, o Forstein é, é de Israel, né? E eles têm visões diferentes sobre isso, mas os dois pensam na mediação como não só sendo o momento em que o professor intervém em aula, mas também a preparação do espaço, a preparação do ambiente, a preparação da situação em que o momento de aprendizagem vai ocorrer. E o RPG ele dá essas ferramentas para que a gente possa brincar com várias coisas diferentes, muitas coisas diferentes, para poder criar um ambiente, um espaço, uma situação de aprendizagem propícia para o que for, né? Seja para o aprendizado de humanas, linguagens exatas, matemática, ciências naturais, né? Acho bacana quando você traz essa perspectiva de imersão e de personalização da ferramenta, porque eu acho que aí tem uma coisa também que é importante a gente falar, que a gente acho que inclusive até já abordou em outras questões quando a gente fala de jogos, é que precisa de fato haver um preparo desse professor, desse facilitador, porque senão a gente cai na armadilha da, do transformar a prova em um jogo, né?
determinado desafio em algo mascarado de uma atividade lúdica. E aí eu acho que quando você traz, inclusive, aquela perspectiva do desafio, é que de fato é um trabalho de formiguinha, de conscientizar de que não pode ser, de fato, porque o aluno ele vai perceber que ele está sendo de alguma forma colocado ali para fazer uma prova em formato de jogo. Então, eu queria, na verdade, sugerir aqui para a gente refletir juntos, talvez em um pequeno, curto espaço de tempo, como, por exemplo, você faria essa imersão, entende? Como você chamaria, por exemplo, um grupo assim bem curto, nada que você vá tomar muito seu tempo, mas como que você, por exemplo, daria o exemplo, né, de fazer essa imersão, de chamar aqueles alunos, ouvintes ou professores para aquele processo, entende? Como é que você faz essa ambientação? Só para dar um exemplo de como é diferente do que se geralmente pensa, né? Quando se fala, por exemplo, de uma ferramenta lúdica. Legal. Eu tenho usado já em muitas aulas, em muitos momentos diferentes, assim, né? O uso de uma experiência que eu tive com a Silvane Neri. Foi com a Silvane Neri e com o Diego Azevedo. Eles fizeram uma oficina de playtest em que eu participei, né? Do Mares do Sertão, o que é o RPG que eles criaram, né? E que é a ideia de reconstruir o Nordeste, né? E aquilo ali me deu uma visão diferente sobre como que a gente poderia usar o RPG em sala de aula, né? Então, e aí acabou, eu usei essa prática, adaptei para minha realidade, para o meu jeito de fazer, né? Mas eu usei essa ideia de a gente, em uma aula de 50 minutos, 45 minutos, a gente cria com a turma um Nordeste em seca, né? O que é para eles esse Nordeste em seca? E aí cria uma heroína, uma Severina, que vai ser a mulher que vai mudar esse Nordeste, né? E aí a gente faz as ações da Severina para que ela consiga reverter, trazer água para o sertão, fazer com que o sertão mude, né, se transforme. E a partir dessa experiência que eu fiz para trabalhar sobre movimentos sociais, né, o conteúdo que eu estava trabalhando era movimentos sociais. Eu comecei a trabalhar outros conteúdos com uma mecânica similar, né? Eu já fiz isso para trabalhar aqui em Florianópolis. A gente tem uma mitologia fantástica que é dos livros do Franklin Cascais. Ele fala muito sobre as bruxas da ilha de Santa Catarina, chama de tanto que é conhecida como a Ilha da Magia, né? E aí a gente tem muitas histórias de bruxas que viviam aqui e dos contatos que elas têm com o sobrenatural. E aí eu uso uma história que é uma investigadora, né, que vem de fora, para descobrir um crime, um evento sobrenatural que aconteceu aqui na ilha. E aí as pessoas criam esse crime, e aí as crianças, né, quem está participando do evento, cria junto esse crime. Não é só ele desvendar o crime, mas é criar o que crime foi esse que aconteceu. Eles estão ajudando a construir a narrativa, né, do crime que aconteceu. E outra, que essa eu vou fazer só na semana que vem, vai ser a primeira vez, na verdade, dia 1º de dezembro. Talvez quem esteja ouvindo já tenha estreado. Mas é usando o RPG para falar nesse mesmo formato, para falar do papel das mulheres durante a Revolução Farroupilha, em cima de um livro que chama A Casa das Sete Mulheres. Ele já virou minissérie também, né? Então ele é um livro razoavelmente conhecido no Brasil, mas ele fala da situação das mulheres que passavam por um momento da guerra civil ali, né, durante a Revolução Farroupilha, né? E a angústia, o sofrimento, as dificuldades que elas tiveram, as questões relacionadas à comida, trabalho, as dificuldades em geral delas, né? E o sofrimento pela família, pelos homens que saíram e como que elas ficam ali, e como que elas lidam com a segurança. Então, a gente vai fazer uma proposta de olhar para esse período em que as mulheres ficaram em casa e precisavam fazer tudo ali, se virar ali, né, como um momento de
dificuldades que precisam ser sobrepostas pelos alunos e pelas pessoas que vão fazer o evento, né? Eu acho que dentro dessa mesma proposta a gente consegue criar situações que não sejam só de conteúdos educacionais, mas também de causas de sofrimentos, né, e que façam a gente ter mais poder para controlar, a gente poder refletir sobre de que maneira a gente pode lidar com esses sofrimentos, né, a gente poder ver os outros lidando com isso, e aí pensando de que maneira que eu posso me apropriar dessas diferentes soluções que foram feitas, né? Então, e isso é um espaço terapêutico, né, orientado por um psicólogo, por um terapeuta preparado para isso. A gente pode elaborar uma situação dessa para que isso sirva para a pessoa pensar, refletir sobre as suas dificuldades também, né? Então, o poder, né, o potencial do RPG como ferramenta terapêutica para a clínica do psicólogo é muito grande. A gente precisa estruturar isso de acordo com a intenção do terapeuta e vendo as necessidades, as dificuldades, a situação que está passando o nosso cliente ali, como que a gente pode preparar isso, né? Bacana. Você quer falar? Eu falei que Agora- eu vou. Ah, tá. Não, eu ia justamente passar a palavra para você, Eu falar ia que você comentar estava querendo que eu vejo complementar também. que Traz o aí pra uso dessa gente. ferramenta, ela tem um propósito, ela tem um propósito perfeito de ser utilizado. E o principal dela eu vejo que é a narrativa. Os outros jogos em si, esses jogos de tabuleiros, existe uma narrativa, mas existe uma narrativa reduzida. No RPG, você cria a narrativa, inclusive você pode inserir os próprios alunos nessa própria criação de narrativa. Existem muitos casos disso, que a narrativa é construída com os alunos. Isso é feito de forma adequada, de forma bem organizada, isso dá para ser feito. E assim, na história toda, conta e também auxilia os alunos a quererem ler, entender mais de história, entender mais de cultura, entender que chega a eles cada vez mais. Então eu vejo uma prática que deve ser muito colocada, muito mesmo inserta no processo de escola, principalmente, e a gente falando no processo de saúde mental também. A gente já teve um episódio falando sobre a questão do RPG em sala de aula, que foi com o André Guerra. Se não me engano, o episódio foi 63, se não me falha a memória. Eu fiz tantos episódios, que alguns eu vou esquecer qual é. Mas tem um episódio com o André Guerra, acho que foi o 63 ou 62, que a gente falava sobre isso. Como inserir, como colocar o RPG em sala de aula, como fazer o processo, inclusive aí conta casos reais, de como ele fez, como aplicou na prática, RPG, como ele criou com os alunos, inclusive. Então ele falou todo o caso dos fungos e outros relatos que ele teve durante todo o episódio. E agora, quase no final do episódio, eu queria lançar um desafio para o Felipe e para o Fábio. Fazer um pouquinho diferente dos outros episódios. Eu queria fazer um desafiozinho para vocês e queria saber a opinião dos dois de como a gente pode envolver RPG e a temática do Novembro Azul. Que é uma temática muito importante para a saúde mental, para esse momento de novembro, mas deveria ser não somente nesse mês de novembro, deveria ser importante, deveria ser o ano todo. Em diversos momentos deveria trazer isso à tona. Mas como aproveitar esse momento para dizer como é envolver o RPG, que é essa ferramenta, e o Novembro Azul, como a gente pode relacionar essas duas temáticas. Falo eu, então? Vamos lá? Beleza. Eu acho que tem dois pontos que são importantes aí quando a gente fala do Novembro Azul, que o Novembro Azul é uma reflexão, uma conscientização para principalmente o exame de próstata, né, do câncer no homem, mas não só para isso, para a saúde do homem em geral também, né? Porque a gente sabe que o homem morre mais cedo do que a mulher porque o homem não se cuida. No geral, o homem faz muito menos exames, tem muito menos cuidado com a sua saúde do que as mulheres. Por isso, as mulheres vivem mais do que os homens. Então, eu diria que tem as duas questões. Uma é do homem começar a perceber que ele precisa
ter esses cuidados com ele mesmo, né? E o outro ponto é a questão do preconceito que a pessoa tem com relação ao exame de próstata. Muitas vezes é questão relacionada até homofobia ou, né, ou visões cristalizadas, né, sobre determinada ação e que daí a pessoa prefere não fazer, não. E o melhor lugar para fazer atividades que façam a pessoa refletir e olhar para isso com outros meios a partir de um jogo, a partir de uma brincadeira em que a gente possa criar um cenário que seja interessante para refletir sobre a saúde e os cuidados com a saúde e a preocupação que a pessoa pode ter com isso e como isso pode ser evitar problemas, né? Eu sempre acho que isso não é só fazer o jogo, fazer a brincadeira, né, fazer o cenário de RPG, a aventura didática, como eu chamo muitas vezes, né, mas não é só fazer isso, é refletir sobre isso também, é dar espaço para a gente discutir sobre, né, e eu acho que nesse ponto é essencial, né, é essencial que a gente crie situações em que uma prevenção possa ajudar, um cuidado, porque a gente tende a achar que as ações que são, inclusive as profissões que são vinculadas a cuidados, são inferiores e geralmente relegadas às mulheres, né? Então, o homem não quer ter cuidado, principalmente com o corpo, com emoções, com cuidado, não quer ter. Ele prefere esquecer isso e seguir adiante, porque o homem tem que engolir isso e tem que levar, né, não sofrer, né, ou pelo menos não aparentar sofrer. Eu até acredito que é uma coisa que tem mudado, né, mas não vi pesquisa sobre isso para dizer de fato, né? Mas eu acho que a gente precisa bater sempre forte nessas teclas, né? De como a gente precisa fazer com que o homem perceba como a prevenção é essencial. E criar uma situação em jogo em que a prevenção seja a única maneira de evitar um cataclisma, uma coisa terrível, né? É, e depois refletir sobre isso, né? E por que a gente não se preveniu antes, não teve os cuidados que eram necessários, né? A gente pode até falar sobre o fim do mundo no jogo, né? E aí depois reflete sobre isso e a nossa saúde, né? Ou para ser uma coisa bem alegórica, né? Mas a gente pode tratar também de questões relacionadas à saúde. Se a gente tivesse esse cuidado com relação a determinados protetores, itens mágicos que a gente pudesse levar em jornada para evitar, talvez quando chegasse lá a gente não precisaria ter esse problema e ter que tirar da cartola alguma solução, né? Eu acho que essa perspectiva que você trouxe para a gente, me deu várias ideias, né? Um ponto que eu penso que eu acho que é bem interessante, eu também gosto bastante de RPG, confesso que não tenho jogado há muito tempo, não jogo, mas tenho boas lembranças, é que eu sinto que duas coisas aí eu acho que são interessantes. A primeira é que às vezes a gente tenta colocar exatamente os signos, ou seja, RPG e Novembro Azul, como se necessariamente tivesse que ter essa significativa, ou seja, esses signos. Eu tivesse que envolver a temática e colocar dessa forma. Mas trazendo uma provocação, como você falou, eu posso chamar a questão da doença, não necessariamente sendo essa doença, mas fazendo um chamativo de uma doença que exige prevenção, ou de um movimento social que está acontecendo, onde essas pessoas da população de determinada cidade, aldeia, vila, seja como queira criar, está sofrendo de um mal que não se sabe qual é e que estão morrendo mais cedo do que as mulheres, por exemplo. E a partir disso eu vou criando uma problemática, né, desenvolvendo disso, a partir justamente de uma narrativa, ou seja, desafiando o indivíduo a ele procurar, digamos assim, a informação. E não necessariamente eu trazer, né, a informação, como a gente estava questionando, a questão de uma prova, né? Responda isso aqui. Mas de alguma forma você fala, olha, você chegou em uma determinada cidade e está ouvindo um burburinho que os homens estão morrendo mais cedo do que as mulheres, e
não se sabe o porquê isso está acontecendo, mas que existem alguns rumores de pessoas que sabem sobre isso. E aí você vai na casa de fulano, aí fulano não tá, por exemplo, aí você vê, sei lá, livros na casa de fulano, e você vai ler o que aqueles livros estão dizendo, de forma que, de alguma forma, essa imersão nesse desafio de procurar saber por que aquelas pessoas acaba trazendo essa mecânica, digamos assim, né, de conhecimento adquirido através dessa experiência desses jovens, sejam homens, mulheres, adultos ou crianças. Então, acho que o desafio, justamente, né, da gente seria propor, através dessa ferramenta, não necessariamente expositiva, ou seja, o conhecimento explícito, mas a gente tocar e tangenciar algo que muitas vezes pode ser até um tabu. É como você muito bem falou, né? O homem ele tem esse preconceito com cuidar de si. Ah, eu não vou fazer esse exame, eu sou homem, eu não vou fazer. Então, de alguma forma, acho que o nosso papel ele se fundamenta muito nisso, principalmente como profissionais da área de saúde, né? Como psicólogo, me sensibiliza dessa forma. A gente vai partir para as últimas considerações, para a gente já ir finalizando. A gente já trouxe esse debate incrível para vocês. E eu queria saber as suas últimas considerações, Fábio, sobre essa temática que a gente discutiu hoje, que se quiser falar, que quiser aproveitar esse momento. Também aproveita para divulgar suas redes sociais, que a gente também vamos estar na descrição desse episódio. Também você divulgar no Instagram e em outras redes que a gente também possa divulgar esse episódio. Legal, obrigado, Jorge. Agradeço o convite, na verdade, né? O teu convite para mim para participar aqui. Fiquei bem feliz de poder me envolver aqui, conversar com vocês. Agradecer o Felipe pelo bate-papo. Gostei muito de conversar contigo. Eu acredito que sobre o que a gente conversou aqui, assim, a gente poderia se manter, continuar discutindo, continuar falando, né, trazendo soluções, trazendo experiências, exemplos, e eu acho que isso é uma fonte inesgotável, assim, pensar o RPG sendo utilizado na educação e também na saúde mental, principalmente, né? Então, acho que é um tema que a gente poderia reviver, voltar, discutir sobre lacunas que ficaram, pontos que a gente pode abordar em outras situações. Então, e me coloco à disposição aqui. Eu tenho usado o meu Instagram bastante. Meu Instagram é @operóxido. Me coloco à disposição aí para conversar com quem quiser, quem, né, chama lá no direct, a gente pode bater um papo sobre, no que eu puder ajudar, no que eu puder falar, quando estiver falando sobre RPG, sobre psicologia, sobre educação, eu vou estar feliz pra caramba em estar participando. Então, né? Acho que já me conhecem, mas as redes sociais é o mesmo Instagram de sempre, Felipe Randam, RANDAM.PSI, de psicólogo, né? E aí vocês vão me encontrar lá. E assim, é sempre um prazer estar aqui. Queria agradecer também muito você, Fábio. É sempre bacana a gente trocar informações, principalmente de uma forma construtiva e leve, como a gente tenta fazer aqui, né? Sem ser aquela questão de um teste de informações, nada. A gente está aqui só conversando e trocando informações. Eu acho isso muito válido nesse processo. E assim, agradecer também ao Jorge pelo espaço, mais uma vez. Esse episódio a gente entra um pouquinho mais, né, falando sobre a ferramenta do RPG, e aí fica justamente o desafio para os nossos ouvintes de procurar saber mais a respeito, de vir aqui nos outros episódios para ouvir e falar mais sobre essa ferramenta. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, fica aí as nossas redes sociais para vocês poderem estar em contato com a gente e, quem sabe, possíveis parcerias. Então, muito obrigado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem. Eu E assim eu me despeço. reiterar o agradecimento aos dois. Como esse vai ser o último episódio, poderia ser o Fábio, que deve nesse último episódio inteiro e pode cobrar bastante, mas também agradecer o Felipe,
que teve nessa jornada uns 3 episódios, participou do todo o processo, não somente de gravação, mas do planejamento, de como tá, inclusive do roteiro, de como participar em si, e até ser co-host dos 3 episódios, toda essa série faz muito parte de quem é o Felipe em si, um co-host desse processo inteiro. Então, eu agradecer o Felipe por participado e ter encarado essa jornada em si, e dizer que nosso podcast, dizer que nós também temos um Instagram, que é o Podcast Games em Ação. Você pode seguir lá, e lá sempre estamos julgando alguns cortes, alguns bastidores, algumas partes de alguns episódios. Também quando lançamos novos episódios, informamos por lá. Então, nosso centro de notícias, se fossem informações, é lá. Inclusive, também é lá que a gente divulga os Instagrams do Fábio e do Felipe, e também além da descrição. Então vai estar aqui na descrição, mas caso você acompanhe mais o Instagram, também pode precisar lá o Instagram, também vai estar lá, muitas vezes, quando nos stories, quando na postagem em si vai estar lá o Instagram dos dois, para poder mesmo falar sobre o trabalho deles, a proposta deles em si. Então eu agradeço demais o trabalho de vocês dois e agradeço mais vocês terem vindo aqui. Fechamos. Fechamos?